Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Zenilton Soluções em Tecnologia. Vou estar falando sobre o problema de placa-mãe não reconhecer o HD. Seja o que veio na configuração de fábrica ou você fazer a substituição, a placa por algum motivo acaba não reconhecendo o HD. Essa máquina ela é uma Megaware, veio com uma placa-mãe de fábrica da ASUS, é uma P5 GC-MX, ela é a revisão 3.04. Bom, foi testado todas as tensões dos conectores, foi testado o conector SATA, foi testada a fonte em uma outra máquina, uma outra placa, reconheceu o HD normal. E nesse meio termo, a gente acabou verificando que poderia existir a possibilidade de ser a BIOS corrompida, ou como estava dando vídeo e até entrava no setup, mas às vezes travava. Então a BIOS pode ter sido corrompida parcialmente, que pode ocasionar entravamentos mesmo estando no setup. Essa BIOS dessa placa ela é do tipo DIP 8, ou seja, é aquelas BIOS que tem as perninhas, ou seja, ela não é soldada na placa. Bom, até aqui tranquilo. Só que aí vai vir os empecilhos, que é o seguinte: como estava subindo, pelo menos a placa, você deveria pegar e baixar o arquivo ROM do site da ASUS, já que a ASUS é a fabricante da placa, gravar num pendrive ou num disquete junto com o programinha Afudos, rodar o comando do Afudos e faria a atualização da BIOS. Porém, toda vez que eu fazia o comando do Afudos para atualizar o arquivo ROM, ele falava que o arquivo era incompatível. Aí eu tive uma ideia, eu falei, bom, se o último arquivo ROM da BIOS não está atualizando, eu vou fazer um downgrade da BIOS, ou seja, eu baixei uma versão anterior, ou no caso, a penúltima versão da BIOS, gravei no pendrive junto com o programinha Afudos. Lembrando que essas placas mais modernas, ela tem o recurso de dar boot via USB. Então, posteriormente, num outro vídeo, eu vou estar ensinando como transformar um pendrive em bootável. Bom, voltando ao assunto, eu salvei a penúltima versão do arquivo ROM da BIOS da máquina, porém dava a mesma mensagem: arquivo incompatível. Eu peguei e falei assim, bom, então é o chip. O chip deve estar danificado, porque existe a tensão de 3,3 volts no pino 0, ou primeiro pinos pino da BIOS. Com isso, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte: vou tentar conseguir uma placa-mãe igual para trocar somente a BIOS, para ver se ia subir. Como é praticamente difícil de se encontrar uma placa idêntica, o que foi que eu fiz? Eu peguei, eu tenho esse gravador de Aprons,
vale ressaltar que a BIOS desse tipo, tanto a SOIC 8, que é aquelas que é soldada as perninhas, como a DIP 8, que é encaixada, ela é do tipo 25XX, que é a SPI Flash. Então o que eu fiz? Peguei uma BIOS de uma placa sucata, no caso é uma placa-mãe N68C M3, é processador AM3 da AMD. Peguei o arquivo ROM que eu tinha baixado e fiz a gravação com gravador. Esse modelo aqui de gravador você tem que colocar desse jeito, porque aqui a parte de cima é o modelo 24XX. Gravei o arquivo que era 512 KB nesse chip, coloquei no soquete, a máquina subiu. Aí eu peguei o chip original que veio na placa mãe, apaguei ele no programa e regravei. E funcionou. Vou ligar a máquina aqui para estar mostrando. Ó. Asus P5 GCM séries. Inicializando o Windows. Não, agora não. Bom, a dica que fica aqui é a seguinte: por que aconteceu todo esse trabalho para poder fazer a bendita da atualização da BIOS? Tudo ocorre porque, apesar da placa-mãe ser fabricada pela Asus, quem fez a montagem dessa máquina é a Megaware, que foi a fabricante que montou aqui no Brasil. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram o arquivo ROM original da placa, quando ela é adquirida da Asus, fizeram modificações, talvez para traduzir para o português a BIOS, ou mesmo para substituir aquele logotipo, o logotipo que apareceu da Asus pelo logotipo da Megaware. E com isso, toda vez que eu ia rodar o comando do AFUDOS, ele não reconhecia, porque ele precisa fazer uma comparação entre o arquivo que está na BIOS atual com o arquivo que está sendo gravado. Então, ou seja, sem um gravador ou uma placa idêntica que tivesse uma BIOS substituta, essa placa praticamente estaria morta. Então, a salvação foi o gravador. Aí vocês vão me perguntar por que no título do vídeo eu não especifiquei o modelo. Eu só coloquei que placa-mãe não reconhece o HD, pois essa é uma Megaware. Porém, já peguei máquinas da Positivo com o mesmo problema. Eles modificaram o arquivo da BIOS. Não era o mesmo problema de não reconhecer o HD. Porém, na hora de rodar o comando, eu falo AFUDOS pelo fato quando a BIOS ela é AMI. Mas tem BIOS da Phoenix, Howard, então cada um tem um comando diferente. Mas como a maioria é AMI, então o programinha que se faz a atualização é o AFUDOS. Vai acontecer esse mesmo problema de você tentar fazer a atualização usando o programinha, você não vai conseguir, porque o arquivo original da placa, quando foi adquirida junto com o fabricante, foi
modificado pela empresa que vendeu a máquina. No caso, pode ser CCE, Positivo, Megaware, ou qualquer outra marca brasileira ou de outro país. Então, se você teve um problema parecido de não conseguir atualizar pelo programa, você pode ter certeza, você vai ter que utilizar um gravador para estar fazendo a gravação ou num chip virgem ou num chip que você vai remover de outra placa. Faça o teste primeiro. Eu não aconselho a ninguém estar apagando a BIOS original até se testar com outro chip. E mesmo antes de apagar o chip que veio na placa, eu fiz um backup usando o programinha do gravador por motivos de segurança. Espero que esse vídeo tenha ajudado o pessoal. Cliquem em curtir, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até um próximo vídeo.